Bom dia, com alegria a gente chega até na tua casa nessa manhã para mais esse culto, de maneira eletrônica, vamos dizer assim, de maneira online. Nós não podemos estar reunidos ainda presencialmente, mas ligados pela presença do Espírito Santo. Nós somos um corpo, nós somos uma família. A família da fé, a família de Jesus. Nós começamos este culto, esse tempo na presença de Deus, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus nos saúda com a palavra que nós encontramos nas senhas diárias para o dia de hoje, palavra de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, que diz assim: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Que palavra bacana, né? Que palavra legal. Uma palavra que convoca, que convida, que desafia o povo de Israel a uma experiência extraordinária de vida na presença do Criador. Não é apenas na presença de um Deus, mas é na presença do Criador. A gente traça desejos, a gente persegue sonhos, a gente vai atrás de coisas que possam fazer a vida valer a pena. Mas por essa palavra que nós ouvimos aqui hoje, nós percebemos que todas as nossas corridas, as nossas buscas, elas são vãs. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, do Deus que está conosco, nós podemos não estar conscientes da presença dEle, mas Ele está aqui, Ele está ali contigo, na tua casa, onde tu estiveres, Deus está contigo. Se nós buscarmos a presença desse Deus, nos enchermos, nos deixarmos tocar, transformar, moldar, cativar por esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, então nós viveremos de verdade. Nós encontraremos sentido para a vida. Nós encontraremos sentido para a existência no meio do caos que a gente vive. Do caos familiar, do caos pessoal, do caos social, do caos ambiental, do caos geral que a gente vive. Se no meio de tudo isso a gente ouvir a voz de Deus e deixar Deus vir ao nosso encontro e nos conduzir pela sua mão, nós encontraremos vida. E tem mais um detalhe interessante nesse versículo de Deuteronômio 30. Diz que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, buscarmos o Senhor, andarmos nos caminhos deles, guardarmos os mandamentos, os estatutos e os juízos, Deus nos abençoará. É interessante isso. Não existe bênção sem obediência. Não existe bênção de Deus sem submissão a Deus. Não existe bênção de Deus sem submissão a Deus. Queridos, e isso é um mistério profundo. Isso é algo que nós precisaríamos ter uma hora ou mais para conversarmos sobre isso. Mas a bênção de Deus tem a ver com a obediência. Deus pode nos abençoar sem sermos obedientes? Pode. É verdade. Mas Ele deseja nos abençoar quando vivemos em obediência aos seus mandamentos. Por exemplo, quando nós seguimos o mandamento que diz: não dirás falso testemunho. Falar a verdade traz bênção. Por quê? Porque quem fala a verdade não precisa inventar mais uma mentira para cobrir a mentira anterior. Consegue olhar nos olhos das pessoas, é digno da confiança das pessoas e por aí vai. Obediência gera bênção. Com essa palavra, Deus nos saúda nessa manhã para esse tempo de culto. E eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, bondoso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, porque tu estás sempre conosco. E o teu desejo, Senhor, é nos abençoar por meio da tua palavra, da tua presença, da tua orientação, do teu cuidado. Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos esse tempo de bênção, pedir, Senhor, que tu fales ao nosso coração,
Pedir, Senhor, que Tu nos ensines, que Tu nos motives a andar nos Teus caminhos, que nós sejamos, ó Deus, cativados pelo Teu Espírito Santo a vivermos em obediência. E perdoa-nos, Senhor, quando nós andamos em desobediência. Perdoa-nos, Senhor, quando nós buscamos os nossos interesses e não os Teus. Perdoa-nos, Senhor, quando nós damos vazão a toda a nossa maldade. Senhor, que possamos de fato sermos perdoados e restaurados por Ti, para que possamos, ó Deus, nos tornar aceitáveis na Tua presença. Abençoa-nos, guarda-nos e dá-nos um bom tempo de culto. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nesse mundo são muitas as coisas que querem nos dominar. São poderes, pessoas e modas que estão sempre a convidar. Há porém uma voz bondosa de amor que não cansa de falar. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, pois confia em mim, em meu amor verás. Não temas, pois confia em mim, e tudo mudará. Neste mundo são muitos os homens que querem nos ensinar, nos oprimem com suas ideias que nem eles podem praticar. Há porém uma voz bondosa de amor que não cansa de falar. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, pois confia em mim, em meu amor verás. Não temas, pois confia em mim, e tudo mudará. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo hoje e sempre. Amém. Vamos falar com Deus? Senhor, nós agora queremos ouvir a Tua palavra. Fala a nós, aquieta nosso coração, aquieta a nossa vida, Senhor, aquieta a nossa alma, para que possamos entender e compreender o que Tu nos queres dizer. Senhor, faz de nós bons ouvintes e dá-nos, Senhor, a Tua palavra como alimento para a nossa alma, para a nossa vida. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós começamos na manhã de hoje, nesse culto, uma nova série. Você viu aí projetado no início do culto o convite, né, para nos acompanhar nessa nova série. E essa nova série tem como título Escolhas que Fazem Diferença. Existem escolhas que fazem diferença? Será que existem escolhas que podem fazer diferença para toda a nossa vida, para toda a nossa história? Certamente existem escolhas que fazem diferença. Por exemplo, a escolha de casar ou não. Se tu decides, se tu escolhes não casar, tu vai ser solteiro a vida toda e isso vai ter consequências, né? A tua velhice será sozinha e talvez terás que ser cuidado pelos teus sobrinhos quando fores velho e assim por diante. Uma outra escolha que faz diferença é a escolha de ter ou não filhos. Ter filhos tem as suas consequências, não ter seus filhos também tem suas consequências. Por isso as escolhas que a gente faz, elas fazem diferença na vida da gente. Ainda a escolha profissional e o desempenho dessa profissão também fazem diferença. Eu posso ser formado na área B e trabalhar na área C. Quantos são os formados numa formação, que tem uma formação profissional específica e acabam trabalhando em outra área, né? Então, a escolha que eu fiz, eu escolhi me formar
em uma área e posso escolher outra para a minha vida. Isso vai ter consequências também. E por aí vai. E agora em tempos, né, como a gente vive de um discurso de isolamento social, faz uma grande diferença se eu escolho uma casa ou um apartamento. Com crianças pequenas num apartamento, eu imagino que deva ser um negócio assim, tipo, enlouquecedor, né? Mas uma casa tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Então, as escolhas que eu faço, elas fazem, sim, diferença. E todos os dias nós fazemos escolhas, das mais simples, como com que roupa eu vou sair, com o que vamos fazer para o almoço, né? Essas escolhas elas fazem diferença, das questões mais simples às questões mais difíceis e mais complexas. E hoje nós queremos falar sobre a escolha mais difícil que alguém pode fazer. Ficou curioso? Qual será que é a escolha mais difícil que alguém pode fazer? Então, se tu ficou curioso, quero te convidar a deixar o texto bíblico falar ao nosso coração nesse momento. O texto da pregação de hoje nós encontramos no segundo livro de Reis, capítulo 5, os versículos 1 a 6, que nos dizem o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, a menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Esse é o texto, queridos, de 2 Reis 5, os versículos 1 até 6, texto esse que você pode acompanhar aí na leitura. A primeira questão que nós precisamos perceber aqui, queridos, é que essa situação se passa num momento muito crítico da vida do povo de Israel, do povo de Deus. Um momento muito crítico. Eles estavam numa situação de escravos, numa situação de vencidos, de povo que perdeu a sua importância por conta das invasões babilônicas, depois a invasão síria e assim por diante. No meio de tudo isso, o povo estava desmotivado, o povo estava com seu templo derrubado, o povo estava sem seu local de culto, as autoridades, as pessoas influentes haviam sido levadas embora e a situação era caótica. E no meio de tudo isso, uma menina de uma família israelita foi levada da sua terra, do seu país, da sua família, da sua cultura, da sua sociedade. Ela foi tirada desse contexto, foi arrancada, digamos assim, da sua família, da sua realidade e foi levada para dentro da família de Naamã. Ela foi levada quase que como um espólio de guerra, quase que como um troféu de guerra, coisa assim. Que idade tinha essa menina? A Bíblia não nos fala, a gente não sabe que idade ela tinha. A gente só sabe apenas uma coisa, que ela era uma menina e que ela estava a serviço da esposa de Naamã. O que essas meninas faziam? Essas meninas elas eram uma espécie de faz-tudo. Elas faziam companhia, elas ajudavam nas coisas da casa, elas, enfim, estavam ali para servir alguém, para servir a esposa de Naamã.
A gente não sabe também se essa menina sofreu algum tipo de maltrato ou não. A Bíblia também não fala sobre isso, né? A Bíblia não fala nada sobre isso, apenas diz que essa menina foi levada para servir na casa do Naamã. Ela tem os seus laços sociais e familiares rompidos. E essa menina, naturalmente, né, tinha muitos motivos para desejar a vingança ou ao menos o mal do seu carrasco, do Naamã. Ela tinha todos os motivos. Imagina, se coloca na situação dela. No fundo, poderia ter um sentimento de vingança, o desejo de fazer com que esse cara pagasse pelo mal que fez. Mas quando a menina sabe que o seu patrão, que o seu chefe está doente, ela tem uma reação muito diferente daquela que é esperada da raivosa e doentia sociedade brasileira. Ela não ataca. Você já percebeu que nós vivemos numa realidade onde as pessoas estão constantemente se atacando? Nas questões políticas, existe uma polarização, direita, esquerda, se atacam, se maltratam, se xingam e as coisas vão para dentro das redes sociais e descaradamente se fala, se trucida um ao outro lá dentro. Na nossa cabeça, moldada nessa cultura brasileira, talvez a gente ia dizer assim, eu quero mais é que o Naamã morra de uma vez. Olha o que ele fez. Nós vivemos numa cultura que desejaria o mal do Naamã. Nós vivemos numa realidade em que a gente desejaria que o Naamã pelo menos pagasse pelo que fez. Mas essa menina, ela deseja a cura do seu algoz. Ela deseja a cura daquele que arrancou ela do seu país, da sua terra, da sua família. Ela deseja a cura dele. Ela deseja o bem dele, porque a partir do momento que Naamã estivesse bem, também a esposa de Naamã estaria bem, os filhos de Naamã estariam bem e toda a família estaria bem. A gente sabe que uma situação de doença, de uma enfermidade de uma pessoa da família é o suficiente para transformar a realidade e transtornar, digamos assim, a realidade de toda uma família. Mas essa menina, que a gente não sabe nem o nome, que somente sabemos que ela fora levada de Israel para ser serva da esposa de Naamã, ela faz a escolha mais difícil. Em outras palavras, ela faz a escolha de amar o seu algoz. E a pergunta que fica é: como isso é possível? Qual é o segredo dessa menina? O que fez com que ela pudesse escolher amar o seu algoz? Amar aquele que arrancou ela do seu país, que arrancou ela da sua família e trouxe ela para dentro de um contexto estranho, um contexto absolutamente diferente do de Israel, onde havia deuses estranhos, onde a cultura era estranha. Uma menina indefesa, longe dos seus pais. O que fez com que essa menina, apesar de tudo o que aconteceu, desejasse o bem do seu algoz? O segredo está no fato de que essa menina ainda preserva a sua fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela ainda preserva a fé. Ela sabe a quem ela pertence, ela sabe quem Deus é, ela sabe quais os princípios de Deus para a sua vida, ela sabe exatamente quem ela é para Deus. A fé mantém ela saudável e com condições de amar até mesmo quem lhe roubou a vida. Esse é o segredo dela. A escolha mais difícil é amar quem nos fez mal. E essa menina fez mal. Fez a boa escolha, melhor dizendo, amou aquele que lhe fez mal. A fé mantém saudável. A fé nos convence do amor de Deus, nos convence do amor do Criador. Mesmo naquela situação, ela sabia que Deus não havia abandonado ela. O povo de Israel estava passando por momentos dificílimos
mesmo assim, ela não se sente abandonada por Deus. Nesse sentido, ela se sentia muito amada, cuidada, protegida, amparada, carregada por Deus, apesar das circunstâncias. Queridos, a espiritualidade cristã, ela tem como fundamento, como premissa, a certeza de que cada ser humano é amado por Deus e é precioso aos olhos do Criador. Esse é o fundamento da nossa fé. É essa a premissa sobre a qual a fé cristã está construída. E isso faz que nós olhemos para o outro não como um alvo a ser atacado, mas como alguém a ser amado. Porque se Deus amou Naamã, pensava a menina, eu não posso odiá-lo. Se Deus ama Naamã, eu não posso odiá-lo. Se Deus ama o meu oponente, eu não posso odiá-lo. E aí, queridos, eu fico estarrecido quando, por exemplo, eu vejo que nos meios de comunicação, nas mídias, cristãos atacam pessoas que pensam diferentes deles. Cristão não pode atacar quem pensa diferente. Cristão não pode atacar quem faz escolhas diferentes, seja na área da política, seja escolhas na área da sexualidade, sejam escolhas na área do esporte. Cristão verdadeiro, quem verdadeiramente vive na presença e com a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não pode atacar. Tu não precisa concordar com a escolha que o outro fez. Não precisa dizer isso está certo. Tu não precisa concordar, mas tu não pode atacar. Tu não pode atacar. Por quê? Porque Deus ama o teu oponente. Deus ama quem fez uma escolha diferente da tua. Deus ama quem fez uma escolha na área política diferente da tua. Deus ama quem fez uma escolha na área da sexualidade diferente da tua. Deus ama. O princípio, a premissa da espiritualidade cristã verdadeira é o amor ao próximo. É o amor. Não como simplesmente amar, mas é um amar porque Deus amou primeiro. Deus ama o perdido, Deus ama aquele que pensa diferente, Deus ama a ti, Deus ama a mim, Deus ama a cada um de nós. Deus ama tanto que em Jesus Ele veio ao mundo para revelar o amor em sua máxima potência, na sua plenitude. Porque em Jesus nós somos amados, queridos. Nós não podemos jamais desejar que o outro vá mal. Porque Jesus nos ama a ponto de dar a sua vida na cruz. E se eu estou consciente e vivo a partir dessa verdade, a minha escolha vai ser amar, mesmo que isso pareça muito difícil. O ser humano ele tem duas formas de amar. A natural, que é muito fácil de entender. A gente ama quem nos ama, a gente ama quem é nosso amigo, a gente ama quem está sempre conosco, a gente ama os nossos filhos, a gente ama aqueles que nos ajudam, nós amamos o nosso cônjuge. Tudo isso é um amor natural, que brota naturalmente. Agora, o amor de Deus por nós nos enche de uma capacidade de amar extraordinária, que é a capacidade de amar filhos, cônjuge, amigo, colega de trabalho, quem está sempre conosco, quem nos ajuda, quem nos apoia, mas, acima de tudo, a capacidade de amar aquele que é a nossa pedra no sapato. Amar aquele que a gente diz assim, Senhor, eu preciso da tua força para amar aquele cara. Deus nos ama tanto e Deus nos convence do seu amor quando nós olhamos para Jesus, nós somos convencidos do amor de Deus de tal forma que nós não temos como não amar. Essa menina viveu no Antigo Testamento. Ela ainda não tinha conhecimento de Jesus, mas ela conhecia a essência de Deus. E a essência de Deus é o amor. O amor de Deus pelo Naamã. Naamã não conhecia Deus. Naamã fez o que fez
porque ele não conhecia Deus. Porque se Naamã talvez conhecesse a Deus, ele não teria raptado uma menina da sua família e trazida para cuidar para ser serva da sua esposa. Ele não teria feito isso. As pessoas fazem escolhas equivocadas na sua vida porque ignoram o amor de Deus por elas. Porque ignoram que Deus tem um plano de amor, porque ignoram que Deus deseja o bem de cada ser humano. Por isso as pessoas fazem escolhas erradas. Mas a partir do momento que eu entendo que eu sou amado, que eu entendo que Deus me ama, mesmo que eu não mereça, mesmo que eu não seja digno do amor, mas mesmo assim Ele me ama, daí sim, aí eu vou conseguir olhar para o meu oponente com outros olhos. E como eu falei, eu não vou precisar concordar com ele, mas eu vou amá-lo e respeitá-lo. Eu vou olhar com misericórdia. Eu vou olhar com misericórdia. Porque Jesus Cristo nos amou, podemos e conseguimos amar verdadeiramente aquele que nos fez mal, que nos machucou, que nos feriu, que arrancou um pedaço de nós. Como isso é possível? Porque em Jesus Cristo, isso é possível porque em Jesus Cristo nós somos confrontados, em primeiro lugar, com o nosso não merecimento do seu amor. Olha, enquanto eu meditava sobre a história do Naamã e dessa menina, eu fiquei pensando em mim. Quais os motivos que Deus tem para amar a mim? Muito poucos. Muito poucos. Quais os motivos que Deus tem para amar a mim? Mas tu é pastor, isso não quer dizer nada, eu continuo sendo ser humano. Olhando para a minha vida, eu não vejo muitos motivos para Deus me amar. Minha vida é cheia de deslizes também, é cheia de falhas, cheia de erros. Pastor, é verdade? É verdade. Qualquer ser humano não é digno do merecimento do amor de Deus, mas mesmo assim Deus nos escolheu. Deus nos escolheu amar, porque somos preciosos aos seus olhos. E em segundo lugar, quando nós sabemos e sentimos que somos amados por Deus, nós vamos entender e perceber que o outro somente é do jeito que é, porque ele não conhece a fonte do amor e não se sente amado. Ninguém consegue dar aquilo que não recebeu. Tu já tentou amar alguém que nunca se sentiu amado? Tu já tentou amar alguém, demonstrar carinho com quem nunca recebeu carinho, só pancada? Tu já tentou fazer esse exercício? É difícil. Por quê? Porque a gente só consegue passar aquilo que a gente recebeu. E eu posso talvez dizer, mas pastor, eu não fui amado pelos meus pais, mas se tu te sente amado por Deus, isso muda a tua maneira de se relacionar com as outras pessoas. E talvez aquela pessoa agressiva morra na presença de Jesus e nasça uma pessoa que sabe amar, que sabe demonstrar amor, que sabe viver a experiência da menina serva da esposa de Naamã, de não desejar o mal. Ela fez a escolha mais difícil, que é amar quem lhe fez mal. E isso só é possível na presença de Deus, que nos enche do seu amor. Sabe, a gente, quando entende o amor de Deus, quando a gente entende a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, o amor não merecido de Deus por mim, a gente vai entender que aquele que me feriu, que aquele que falou mal de mim, que aquele que puxou o tapete lá na empresa para que eu me desse mal, a gente vai entender que o nosso cônjuge estressado, a gente vai entender que a pessoa que me olhou de cara torta, a gente vai entender que aquele que me tratou com grossura, ele não é diferente de mim. Porque se eu não conhecesse o amor de Jesus, eu seria um monstro. E o amor de Jesus nos transforma em pessoas que podem e conseguem amar até mesmo aqueles que aos olhos humanos não são dignos do amor. Mas, sempre tem um mas, né? Na escola eu ficava indignado quando a professora dizia: a prova é fácil, mas para quem estudou. Sempre tem um mas. Mas ainda assim,
apesar de saber tudo isso, apesar de poder sentir o amor de Deus, apesar de poder dizer, né, Deus me ama, ainda assim, amor é uma escolha. Amor é uma escolha. Essa menina, serva da esposa de Naamã, ela escolheu o caminho do amor. Porque ela podia ter pensado assim, se estivesse lá na presença do profeta, seria curado, mas que se vire, né? Que se vire. Às vezes, a gente também, sendo cristão, a gente diz, dá licença, mas a justiça tem que ser feita, olho por olho, dente por dente. E a gente não faz a escolha do amor, mesmo sabendo de tudo isso que eu falei até agora. O amor é uma escolha. Amar quem nos faz mal, amar quem nos ataca, amar quem nos agride, amar quem nos machuca, amar quem não gosta da gente, amar as pessoas que são nossos oponentes, ainda assim é uma escolha. Por quê? Porque se eu entendo tudo isso, eu experimento o amor de Deus, eu experimento a graça, a misericórdia, o amor, o Deus que me acolhe, que me recebe, então eu vou estar diante da escolha. Eu amo ou eu não amo? Amar não é fácil. Nós não podemos achar que essa menina, com muita facilidade, simplesmente aceitou tudo o que aconteceu com ela e disse, ai, que bom, estou aqui na casa do Amã, né, passando uma temporada no meio da cultura síria, vou conhecer como é que funciona esse povo, como é que é uma família síria. Não, essa menina teve verdadeiros duelos com ela própria. Mas ainda assim o amor venceu. Sabe por quê? Porque ela entendeu, sentiu, viveu o amor de Deus por ela. E quando a gente experimenta isso, a gente vai desejar o amor para quem nos fez mal. Para quem nos faz bem, óbvio, mas especialmente para quem nos fez mal. Mas aí talvez tu estejas te perguntando aí na tua casa, na frente da tua tela, mas o amor não deseja justiça? É claro que o amor deseja justiça. Sim, o amor deseja justiça, mas o amor também entende que a retribuição do mal com o mal não é justiça. E que a justiça muitas vezes só acontece quando eu libero o perdão e libero a misericórdia para com o meu próximo. Como assim? Como assim? Existem situações em que nada vai reparar o mal sofrido. Para alguém que abusa de uma outra pessoa, que violenta uma outra pessoa, não é a prisão que vai devolver à pessoa a sua integridade, a sua intimidade, a sua satisfação plena de volta. Não é a prisão. Mas se essa pessoa que sofreu isso entende que, apesar de tudo, ela ainda é amada por Deus e ela é valiosa aos olhos de Deus. E Deus deseja reescrever a história da vida dela. E que o maluco que fez isso só fez isso porque não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus vai lutar pela preservação da integridade da outra pessoa. Aí sim, a gente vai entender a justiça com outros olhos. Queridos, a justiça, o amor, ele busca a justiça sim. Busca a justiça no sentido de o que é do outro, o que é meu. Devemos respeitar as nossas posses e tudo mais, é verdade. Mas existem situações em que a justiça não resolve, a não ser que eu ame verdadeira e profundamente, não a partir do meu amor, porque o meu amor ele é condicionado. Como eu falei, eu vou amar quem me ama, quem é bondoso comigo, quem é carinhoso, enfim. Mas a partir do amor do Pai pelo miserável que me fez mal. A partir do amor do Pai pelo miserável que sou eu. Porque em alguns momentos também eu faço mal para o outro. A justiça pode trazer castigo físico, mas a escolha de amar é que liberta de verdade. Essa menina poderia ser eternamente, essa menina que foi trazida por Naamã e seus exércitos lá de Israel para sua casa, para ser serva da sua esposa. Essa menina poderia para sempre ser escrava de Naamã, da sua família, mas também dos seus sentimentos, do seu ódio, do seu rancor.
mas o fato de ela entender-se amada por Deus e de olhar com misericórdia para a família de Naamã, libertou ela de tal forma que ela olha para o Naamã e não sente ódio, não sente raiva, ela sente misericórdia. E isso não vem dela, isso vem da fé que ela tem em Deus. A jovenzinha levada cativa para a casa de Naamã escolhe amar essa nova família, apesar das circunstâncias, e isso mudou tudo. E tu que me dá a honra da tua audiência nessa manhã, qual tem sido a tua escolha? Tu tens sido amoroso com os outros ou apenas com aqueles que são amorosos contigo? Isso não é nada de extraordinário, porque isso é natural. Amar os filhos, amar o cônjuge. Mas e o desafio de amar além dos limites? De amar o nosso oponente, de amar a nossa pedra no sapato. Todo mundo tem uma pedra no sapato, ou duas até, ou até mais. O desafio de amar a pedra no sapato. Se nós entendemos, sentimos, experimentamos o amor de Deus, e se nós verdadeiramente somos cristãos, nós vamos fazer a escolha mais difícil, que é amar. Porque quando eu amo, multidão de pecados também é coberta. Por Deus, mas também por mim. Eu já não olho mais nos olhos com ódio, eu olho nos olhos e percebo nele alguém que é igual a mim. Que talvez não conhece o Deus que eu conheço, o Jesus que eu conheço, mas que é amado igualmente pelo Jesus que eu conheço. Eu queria deixar essa palavra como uma palavra para ti nessa semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ampare, que Deus te ajude a fazer a escolha mais difícil, que é amar. Fica conosco, nos próximos domingos nós queremos continuar conversando sobre escolhas que fazem a diferença. Nós ouviremos agora uma canção e depois então o encerramento do nosso culto. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos revela o teu amor e nos revela também o quanto nós somos amados. E a partir do amor teu por nós, nós conseguimos também amar quem não merece ser amado. Senhor, ajuda-nos a viver isso. Ajuda-nos, Senhor, a amar quem está do outro lado, a quem pensa diferente. Ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente sermos testemunhas tuas e não aqueles que usam o teu nome, mas que na verdade estão longe
do teu nome, longe da tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a amar verdadeiramente. Pai, abençoa-nos nessa semana, guarda-nos em tuas mãos, protege-nos e ampara-nos, Senhor. Assim nós pedimos sobre nós a tua bênção, que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. O Senhor te guarde, o Senhor te cuide, o Senhor te ampare. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Com essa palavra de oração, nós encerramos o culto e te convidamos a estar com a gente na semana que vem, nos acompanhando nessa temática Escolhas que Fazem a Diferença. Hoje nós vimos a primeira escolha que faz diferença. Semana que vem nós veremos uma segunda e assim sucessivamente. Lembrando que desde há um tempo nós temos todas as nossas mensagens das séries que já se passaram. Nós temos então disponíveis no Facebook da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. Um forte abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.